O Judá incitou o texto. Masquio de Etan, o Ezraíta. Salmo lá no 89:1. Então, terlinho 89. Vamos dar uma olhada aqui, 89:1. Ó, Masquio de Davi. Então, Masquio de Davi, aqui está a palavra Masquio. Leistan, né? Leitan. E diz aqui o Ra e Zerair, né? Então aqui o que está escrito é um pouco diferente do que está lá. Não tem. Deixa eu ver aqui, gente. Vamos olhar aqui como que tudo funciona, né? Então aqui a gente vai ver outra. Vamos dar um pulinho aqui no livro de Provérbios. Deixa eu só abrir com vocês. Veja, vamos ver aqui como é que é, na verdade, a palavra provérbios em hebraico, para a gente poder tirar, não é, uma conclusão do que está falando aqui, ó. Provérbios 1, ó, a gente está aqui, ó, Mishlei, tá vendo? Men, Shin, Lamed e Yud. Vamos ver aqui o terrelinho, ó, a palavra, tirando a palavra, a letra Kaf aqui, ó, eu tenho as mesmas palavras, ó, Mi, Shi, né, Mexer, lei, tá vendo? O que que é Mishlei? São provérbios, parábolas, tá vendo? Ó, os provérbios de Salomão, filho de Davi. Então veja, um masquil, uma parábola de Etan, Leitan, na verdade, ó, Leitan, Yud, Tav e o no final, o Zerahi, tá vendo? O Zerahir, não é o Ezraíta. Isso aqui tá bem fora do contexto. E também aqui Leitan, né? Então também está errado o nome. E então ele vai discutir sobre esse texto. Vamos olhar aqui o que os nossos sábios constroem, os sadiquim, eles constroem. Disse este salmo foi enunciado, veja, quem fez o salmo foi Abraão. Você pode anotar aí, ó, Terlim, ele foi anunciado por Abraão quando ele se dedicou ao serviço de seu mestre, Hashem, e conferiu à humanidade a graça de ensiná-la a conhecer a Deus como governante do mundo. E ele foi chamado de Etam. Então veja, literalmente forte, porque ele aderiu firmemente a Deus e diz: cantarei para sempre as misericórdias de Hashem. A canção vem do lado esquerdo, não de Hesed, de misericórdia. Veja, essa canção vem do lado esquerdo e não de misericórdia. E assim, com esse exórdio, o lado da esquerda foi englobado pela direita. Foi esse o propósito de combinar a esquerda com a direita, que Deus testou Abraão para que ele unisse a justiça como uma misericórdia, e assim fosse perfeito. Então é exatamente isso que o tzadik, o estudante de Torá, ele deve fazer. Ele deve unir a direita com a esquerda, ou seja, o que é unir a direita com a esquerda? É ser justo. É ser justo nos conceitos de quê? De que se tem um equilíbrio, que tudo foi criado pelo Eterno. Como ele representava aqui Hesed, ele tinha que amarrar Gevurah e, através dessa Hesed, controlar Gevurah, mas não a ponto de deixar a justiça parar de existir. E que a justiça, ela tinha, até porque toda a justiça é feita por Deus, e que a justiça ela tinha que ser construída dentro de um parâmetro de amor pelo criminoso, e não numa questão de vingança pelo criminoso.
É, da mesma forma, é salientado que a gente deve gastar energia com quem quer receber energia boa. A gente não pode querer ser mais misericordioso que o Eterno. E às vezes a gente quer ser mais misericordioso do que o Eterno. A gente está vendo a pessoa, às vezes, num problema que não é para ela sair, ela tem que sair dali por forças próprias, e a gente vai lá e bota, não é? Porque trouxemos do cristianismo isso, a nossa mão naquela situação e queremos ser mais misericordioso que o Eterno. E acabamos atraindo para a nossa vida problemas, né? Problemas sérios. Porque quando você pega uma pessoa, por exemplo, se você pega um aluno, você está pegando os problemas todinho do aluno. Por que você está pegando? Porque ele quer estudar Kabbalah, quer estudar Torá. Então você pega os problemas dele aqui, ó, vamos dizer, os problemas estão aonde? No cérebro. Você tem que consertar todos esses problemas dentro do cérebro do aluno. Tem que conectar ele com a Shem. A Shem vai chegar lá num dia e vai cobrar, olha, e aí, como que você fez com seus alunos? Você já ensinou tudo certo? E se a gente não ensinou, se tiver uma palavrinha errada aqui, ó, a gente tá meio encrencado. E se a pessoa não quiser estudar a Torá e a Cabala, como que a gente faz? Não faz nada. Não tem. Como que você vai consertar uma vida se a pessoa não quer estudar a Kabbalah e a Torá? E diz aqui ainda, ó, que cantarei para sempre as misericórdias. Deixa eu ver aqui, ó, resta de misericórdia. E ele amarrou lá, né, à esquerda o julgamento, porque quando a gente fala que Abraham ele rezou lá para o Sodoma e Gomorra, ele rezou, mas ele não foi para lá se misturar. E nem ele quis passar por cima da justiça divina. Ele conversou com o Eterno e a pessoa ela é altamente responsável por sua vida. Ela é altamente responsável por aquilo que ela faz. A gente ensina, mas a gente sabe que a pessoa é responsável pelo que ela faz. Diz aqui, ó, foi com esse propósito de combinar a esquerda com a direita que Deus testou Abraão. Veja, houve um teste sobre essa justiça, para que ele unisse a justiça com a misericórdia, e assim fosse perfeito. Existe um teste aqui, ó, de justiça. Tem que haver a justiça e a misericórdia, tá vendo? A misericórdia não é a misericórdia que nós entendemos. Porque quando Deus está castigando alguém, ele está sendo misericordioso. Por que ele está sendo misericordioso? Porque ele está mostrando para a pessoa o erro que está dentro dela. Qual é o nosso papel? Fortalecer a Cabala e as pessoas que querem estudar essa Torá. E se as pessoas nem começarem a estudar nem a Torá escrita, o que a gente pode fazer? Nada. Deus vai ter um processo com aquela pessoa. E aí o que eu vou fazer? Aí cada um tem que, né, entender aí o seu processo. E se assim fosse perfeito, por isso ele poderia dizer: cantarei para sempre as misericórdias do Senhor. Né? Então diz aqui: assim fosse perfeito, né, para que testou Abraão, para que ele se unisse à justiça com a misericórdia, assim fosse perfeito. Por isso ele poderia dizer: cantarei para sempre, para toda eternidade, não é, as misericórdias de Adonai. Ele continuou: com a minha boca darei a conhecer a tua fidelidade a todas as gerações. Isso se refere à fidelidade de Deus em tornar Abraão conhecido ao mundo e ter seu nome nos lábios de todas as criaturas. Deus fez com que Abraão conhecesse o verdadeiro princípio da emuná, e com isso entendeu que era o fundamento e o sustento do universo. Veja, e com isso ele entendeu que ele era o fundamento e o sustento do universo, né? Vamos ver, ó, Deus fez com que Abraão conhecesse o verdadeiro princípio da fé, a imuná, e com isso ele entendeu, né, que que é ele, né, o eterno, era o fundamento e o sustento do universo, porque Deus, quando criou o universo, viu que ele não duraria, se não lhe estendesse a mão direita, ou seja, a misericórdia, ou Hesed, pois esse mundo foi criado sobre a égide da justiça, e não foi estabelecido senão pela mão direita. Ou seja, ele foi feito pelo lado esquerdo, tendo essa justiça, qual a justiça de reencarnação,
Ou seja, as pessoas vão passar por poucas e boas até compreenderem a verdadeira essência da Torá. E aí o que que acontece? Mas a mão direita é que vai estabelecer a misericórdia. Portanto, Abraão continuou, eu disse, o mundo é construído sobre a misericórdia, Hesed, tendo a luz do primeiro dia sido o primeiro passo na construção do mundo. Então, no segundo dia, a esquerda entrou em jogo, e com ela o céu foi estabelecido, ou seja, Hesed e Gevurah. Depois a gente vai ver essa questão mais à frente. Como se diz, tu estabeleceste os céus e a tua fidelidade está neles. O que também pode ser explicado como significa que os céus foram estabelecidos pela misericórdia. Lembrando que nesse caso, céus é doação e terra é recepção. No primeiro dia, e que em que o estéreo da fé foi estabelecido nele, são os céus e o bastião da fé. O que é um bastião? Bastião da fé é um processo que a gente chama, onde Deus ele faz uma formatação como uma vela. Pegue uma vela, e a gente vai explicar mais para frente isso, e faça uma impressão nessa vela. Ali fica marcado, não é? O formato daquele desenho. No caso do Bastião da Fé, é um local onde você cria um forte. Esse forte, então, ele é formatado como algo em 3D, que vai em todas as direções, ou até mesmo fossos que você faz para a defesa. Então, o Bastião da Fé é quando você estabelece Hesed, justiça, sabe que a justiça vai vir, e coloca a sua base em cima dessa justiça, entendendo a Torá profundamente. O texto continua, fiz um pacto com o meu escolhido. Este pacto é o segredo da Emuná. Ou podemos interpretar o escolhido como o Tzadik, de quem as bênçãos vêm para tocar a criação inferior. E o sagrado Hayot são abençoados, aquela Hayot lá que é falado no livro de Ezequiel, são abençoados pela corrente que flui do mundo inferior. As Hayotes superiores, ela é abençoada pelo Tzadik, não é? Aqui embaixo. E ele diz aqui, jurei a Davi meu servo, quem é Davi? Malhut, isto é, aquele que sempre estará estabelecido nesse Tzadik. Veja, neste Tzadik. Né? Aqui, ó, está estabelecido, Davi, Malhut, estará sempre estabelecido nesse Tzadik, que é a fundação do mundo. Aí diz aqui, exceto no tempo da Galute, de dispersão, quando a corrente de bênção e fé é deficiente, e toda alegria é afastada durante esse período. Ao cair da noite, nenhuma alegria mais entra diante do rei. Mas embora a alegria não entre, há anjos lá fora cantando louvores, hinos, e à noite, né? E à noite, quando chega a hora de parar o impulso vindo de baixo, veja, e à meia-noite, quando chega a hora de parar o impulso vindo de baixo, Deus desperta todas as hostes do céu para a lamentação e atinge o firmamento, fazendo o mundo acima e abaixo tremer. E não há trégua, exceto de baixo, quando eles começam a estudar a Torá. Percebam aqui o tamanho do que nós estamos falando. Não há trégua, não são hinos, não são shows gospels, não são nada disso, só há trégua quando os tzadiks nós acordamos de madrugada para estudar a Torá. Então nós trazemos o equilíbrio para todos os mundos espirituais, de todos os seres humanos, quando nós estudamos a Torá. Por isso que existiam locais onde existia um trato, onde os homens falavam o seguinte, vamos estudar a Torá o dia todo, não é? Enquanto um tinha que ir atrás do alimento, o outro estava estudando a Torá, o outro estudava e assim sucessivamente, e os estudos de Torá não paravam. Vamos ler aqui, ó, de novo. Deus desperta todas as hostes do céu para a lamentação e atinge o firmamento, fazendo o mundo acima e abaixo tremer. E não há trégua, tá vendo? Não existe trégua,
exceto quando de baixo começam a estudar a Torá. Então Deus e todos que estão com ele ouvem essa voz com alegria e sentem alívio. Pois no dia em que o santuário abaixo foi destruído, Deus jurou que não entraria em Jerusalém, na Jerusalém celestial, até que Israel entrasse na Jerusalém terrena. Agora, todos os cantores ficam do lado de fora e cantam hinos nas 3 vigílias da noite. E cantam louvores de todas as hostes do céu. Cantam de noite e Israel canta de dia. Veja, eles cantam de noite e Israel canta de dia. E a santificação não é recitada acima até que Israel a cante abaixo. Todo aquele que é Israel é todo aquele que é direito a Deus. Só então todos os exércitos, cantar aqui ó, tem a ver com estudar a Torá, tá? Você pode cantar, não tem problema nenhum, se emocionar, buscar Deus é muito bom, mas isso tem a ver com estudar a Torá. E só então todos os exércitos do céu juntos santificarão o santo nome. Só se houver o estudo da Torá. Então só assim eles santificarão. Por quê? Porque eles vão receber as energias espirituais. Nós fechamos aqui embaixo fechamos com a Shekhinah. Essa nossa busca, essa nossa intensidade alimenta todos os mundos espirituais. Então, portanto, Israel é santo e é santificado pelos anjos de cima e pelos anjos de baixo, uma vez que a santificação do santo nome só é completa quanto é proclamado tanto acima como embaixo. O dia que você não estuda de madrugada, não acorda para ler, estudar a Torá, se dedicar a essa Torá, rezar e etc., então você não está fazendo esse papel aqui, ó. Você pode imaginar até assim, poxa, mas é um pouco bem distante daquilo que eu tinha anteriormente para acreditar nessas coisas. Veja como que foi a sentença do ego do ser humano. Ele foi elevado a ponto de não entender as coisas da Torá, não ter fé na Torá. As pessoas não têm fé na Torá a ponto de falar que a Torá podia ser quebrada, sendo que a própria Torá ela não podia, ela fala lá claramente que não quebrarás essa Torá. Agora, em que sentido? No sentido de entendê-la profundamente, com toda a sua vida. Ou seja, a Torá tem que ser o projeto mais importante da sua vida. Mais importante até mesmo que seus filhos, porque seus filhos, eles vão seguir as suas vidas lá no futuro e vão para os seus caminhos. E você vai ficar naquele dia, não vai ter filho, não vai ter irmão, não vai ter pai, não vai ter tio. Vai ser exatamente, olha, o que Deus fala, o que você estudou, não estudou a Torá. Veja só aqui no Terrilim 44 que a gente acabou de ler. Vamos ler aqui com bastante atenção o que está escrito. Porque o Terrilim também não é um livro de rezas somente, é um livro de estudos. Veja, vamos prestar atenção aqui, ó. Limanet Serra, Levinei, Cora, né? Miskil, né? O que está falando aqui, ó? A gente viu a mesma coisa lá, ó. Um segredo de Cora, tá vendo? Um segredo, um Michelei de Cora. Né? Pode botar até uma máscara, pode ser, é uma máscara, olha. Ouvimos, ó Deus, Avoteno, Seferol, Lanu, Peal, Pealetá, Beimnehem, Beimi, Kedem. Kedem, né? Ouvimos, ó Deus, que nossos pais nos contaram a obra que realizaste em seu tempo, nos tempos antigos. Com tua mão, né? Aqui, ó, Atá e Aderra Roim, Harechetá, Vetá, Taem, Lemoim, Vetachilehem. Com as tuas mãos os plantastes, deslocando as nações, você trouxe infortúnio aos povos e os expulsou. Não foi pela espada, veja, não foi pela espada que tomaram a terra. Veja, Lo, Roshi, A, Lamor, Ki e Amineha, Vezeroerra, Veor, Peneha, Ki, Hatsitam. Não foi pela espada, veja, não foi de forma nenhuma que tomaram a terra. O seu braço não lhes deu a vitória.
Porque não adianta, não adianta. Mas a sua destra, o seu braço e a tua boa vontade, pois tu o favoreceste. Veja, não adianta armas, não adianta. Você pode ter aí na sua casa um arsenal de armas. Você pode ter tudo. Se Deus falar que chegou a hora, não tem jeito. E as pessoas elas se colocam, pessoas que não creem no eterno, não têm a fé plena, elas se espelham nas armas que ela tem. Tá vendo? Elas não se espelham no eterno, elas não entendem isso aqui, ó, de forma nenhuma. E diz aqui: Tu és o meu rei, o meu Deus, decrete vitórias para Jacó. Atahu, Melahi, Elohim, Tsior, Ushuot e Yaakov. Então veja, tu és meu rei, ó Deus, decrete as vitórias, porque não tem jeito se o Senhor não declarar. E diz aqui ainda, Berhat Sareinu Ne na guerra, Beshimeha na voz, Kemenur. Através de ti ferimos nossos inimigos, pelo teu nome pisoteamos nossos adversários. Diz ainda, ó, Kilo Bekacheti, Avetá Verharervi Lo Toshi Eni. Não confio no meu arco. Não é a minha espada que me dá a vitória. E ele continua. Ki Roshiatano Mitsarinur U Meshane Inur. Revi Shot. Você dá a vitória sobre os nossos inimigos. Você frustra aqueles que nos odeiam. E ele diz aqui: em Deus nos gloriamos em todos os momentos e louvamos o teu nome incessantemente. Veja, a todo momento contato com Deus. No entanto, você nos rejeitou, nos desonrou, você não vai com os nossos exércitos. Você nos faz recuar diante do nosso inimigo, os nossos inimigos nos sanqueiam à vontade. Você deixou que eles nos devorassem como ovelha, você nos dispersa entre as nações. Você não vende seu povo por nenhuma fortuna e não estabeleceste nenhum preço alto para ele. Você nos torna alvo de nossos vizinhos e despreza e escárnio daqueles que nos rodeiam. Você nos faz motivo de chacota entre as nações, motivo de chacota entre os povos. Você já passou por isso, né? Você sabe como funciona. Estou sempre consciente da minha desgraça. Veja. Então, ele continua: estou totalmente coberto de vergonha. Ao som dos insultadores, insultantes, na presença do inimigo vingativo. Né? Isso aqui são tudo seres espirituais, tá? É, tu, tudo isso aconteceu conosco, mas não nos esquecemos de ti. Nem fomos falsos com a sua aliança, vê? Aqui, ó, Briterra, não é a Torá, a aliança é a Torá, não fomos falsos. Nossos corações não se desviaram, os nossos pés não se desviaram do teu caminho. Embora você tenha nos lançado e esmagado, onde está o monstro marinho e nos tenha coberto com a mais profunda escuridão. Se esquecemos do nome do nosso Deus e estendemos a mão a um Deus estrangeiro, um Deus romano, né, Deus certamente investigaria isso, pois ele conhece o segredo do coração. Continua. E por tua causa que nós somos mortos todos os dias, que somos considerados ovelhas a serem sacrificadas. Desperte-se. Por que você dorme, Hashem? Desperte, não nos rejeite para sempre. Por que escondeste a sua face, ignorando a nossa aflição e angústia? Deitamos prostrados no pó, nossos corpos se agarram ao chão. Somos pó puro, nossos corpos já estão enterrados. Né? Levanta-te, ajuda, redime-nos como convém a sua fidelidade. Então veja, aqui são pessoas que estão passando por um ticunim, estão passando por algo que não plantaram em outra vida. E aí continua. Não é? Então, porque não cumpriram o papel com o estudo da Torá.
não botaram isso como se fosse a verdade da sua vida. Botaram trabalho, família, botaram festa, final de ano, botaram tudo, mas não amaram a Hashem de verdade. Amar a Hashem de verdade é mesmo quando Terrilim 23. Olha, vamos ver aqui. Terrilim 23 diz o seguinte. Olha, diz aqui, todo mundo conhece bem esse Terrilim, ó. Há muitas vezes muito mal interpretado. Vamos lá. Mismole Davi Adonai Roi Lo Ersá. Então, um salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não é isso que está escrito aqui. Ele me basta. Hashem é meu pastor e ele me basta. Ele me faz, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas, em lugares de repouso. Ele renova a minha vida, né? Ele pode fazer a pessoa retornar. Ele me guia por caminhos retos, como convém ao seu nome. E diz ainda: embora eu ande por um vale de escuridão mais profunda, não temo mal algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu morra, vá para o Guerrinom, ainda que eu passe por todas as coisas mais horríveis que eu possa passar, a tua vara, o que é vara? Vara é o que bate, não é? E o teu cajado, o que é o cajado? É o vave, me confortam. Você preparou uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Você unge a minha cabeça com óleo e a minha bebida é abundante. Ou seja, os segredos da Torá são abundantes. E ele continua aqui: somente a bondade e o amor inabalável me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por muitos e longos anos. Veja aqui, qual é a bondade do Senhor? O amor que tem dentro de você. Veja, é ar, tov, ve hesed, ou seja, a sefirá hesed, bondade pura. Ainda que as pessoas venham com mal, você tem que ser bom. E diz ainda que se o justo cair 7 vezes ele se levantará. Mesmo que ele seja atacado para que ele se torne mal, que ele se vingue com as suas mãos, o que ele fala? Eu não creio no meu arco, eu não creio nos meus julgamentos, eu não creio na minha espada. Eu tenho que crer em ti. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, mesmo que eu não tenha mais consciência de nada. Às vezes você vai ter dias que nós vamos acordar e toda a Torá foi tirada de nós. E a gente olha assim, caramba, cadê aquela Torá que eu tinha construído? Foi tudo embora. Não ficou nada. E aí, por que isso acontece? Porque você tem que construir uma nova Torá, um novo amor. Esse amor que você tinha até agora não serve mais. Então vamos continuar aqui, olha. Não é só nos momentos de bondade, Deus vai usar a mão para você ir para o lugar certo. O Rabi Yossi discutiu o versículo, sobre qual seus fundamentos foram estabelecidos. Jó, aqui no 38:6, ele disse: quando Deus criou o mundo, ele o estabeleceu sobre 7 pilares. Mas ninguém pode saber quem são sobre o que esses 7 pilares repousam, porque é um mistério oculto, inescrutável. O mundo não surgiu até que o Eterno pegou uma certa pedra, que é chamada de a pedra fundamental, e a jogou no abismo, para que permanecesse sempre lá. E a partir dela, o mundo foi estabelecido. Esse é o ponto central do universo. E neste ponto fica o santuário do Santíssimo, tá vendo? Então aqui o santuário é nessa pedra que é o centro do universo. Esta pedra é mencionada no versículo. Ele lançou sua pedra angular. Isso é o Jó 38:6. A pedra, vamos ver aqui, Jó 38:6. Dá uma olhada. Diz o seguinte: em que foram afundadas suas bases, que estabeleceu a pedra angular. Tá vendo a pedra angular?
ela foi construída, né? Elma Adaneira Rateva o Mi Irá e vem, ou seja, a pedra, essa pedra ela é angular. Então preste atenção. Então é isso que está falando aqui. A pedra que toque de toque, a preciosa pedra angular. Em Isaías também diz, aqui é Isaías 38:16, é a pedra que os construtores desprezam, tornam-se a pedra angular. Salmos também 118:22. Essa pedra consiste, vamos lá, em fogo. Vamos marcando aqui, ó, fogo, água e ar. Tá vendo? A pedra ela consiste de todos esses elementos e repousa no abismo. Às vezes a água flui dele e preenche a profundidade. Essa pedra é colocada como um sinal no centro do mundo. As palavras "e Jacó tomou uma pedra e ergueu como coluna" referem-se a isso. Então vamos ver aqui. Olha, essa pedra ela está no abismo. Vamos olhar aqui. O que é essa pedra? Não é como que ela é feita. Essa pedra aqui é uma árvore sefirótica. Essa árvore sefirótica está sobre todas as coisas e está dentro de você também. E ela também pode estar no abismo, veja. Então nós temos a primeira coluna que está dentro de você, porque o entendimento passa de você, ó, o Shin, que é fogo, o Aleph, que é ar, e o Men, que é fogo. E aqui embaixo, ó, ela está estabelecida, veja, 7 pilares. Veja como nossos sábios brincam. Isso está no mundo todo, veja. É uma pedra que ergueu a coluna, é a pedra angular, é a árvore sefirótica. O que é uma pedra? Uma pedra é algo constituído de vários outros elementos. Então, uma rocha, ela pode ter vários tipos de rocha, mas ela é uma composição de vários outros elementos. Então veja, nós somos uma composição desses elementos. Nós somos essa questão que está sendo falada aqui. Tudo foi estabelecido na árvore sefirótica. Se você não entender o processo das árvores sefiróticas, porque você não vai entender o resto da Torá, você vai levar a Torá como algo totalmente estranho. Por isso que aqui no início tem 28 letras. 28 que vai dar 2 mais 8, que são 10 sefirotes. Tudo foi estabelecido assim. E você 10 sefirotes, se você soma 0 mais 1, só tem um Deus que fez todas as coisas. E dentro de tudo isso ele criou o que era organizado para que tudo fosse feito para salvar a sua alma. Ele te deu a vida, ele te deu o oxigênio, ele te deu a alma, que é o fogo interior. 72% do seu corpo é de líquido e corresponde aos 72 anjos ou às 27 letras hebraicas no espelho. Ele te deu todo o projeto para a sua vida, mas você está distraído. Nós estamos distraídos, perdendo tempo com coisas desse mundo. A gente pensa, se eu tivesse mais dinheiro eu seria mais feliz. Mas a felicidade não tem nada a ver com isso. Se eu tivesse talvez algo assim, eu seria mais feliz. Mas não tem, isso não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com a verdadeira felicidade, até mesmo se a pessoa estiver no vale da sombra da morte, será a integridade que ela tem com essa Torá. E Deus vai falar, né, olha, aquela pessoa, ela está passando por muitas dificuldades, talvez dificuldades que muitos não podem entender, que os tzadikim passam, e eles continuam com essa Torá. A certeza plena não é naquilo que acontece, mas naquilo que eles estudam dentro dessa Torá. Então, é preciso realmente se apegar a essa Torá. Se você quiser realmente conhecer Hashem, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Veja, ele pegou a pedra que foi criada desde o início, mas a estabeleceu acima e abaixo, fazendo ali uma casa de Hashem.
A casa de Axé é a árvore sefirótica. Ela pode ser a casa de Axé, ou pode ser a árvore de cabeça para baixo, a casa das clipotes. Veja, esta pedra tem 7 olhos. Não é, gente, não é 7 olhos, mas sim aqui, ó. A Torá ela tem que ser lida dentro de algo completo. Ela não pode ser desfragmentada. Ó, os 7 olhos são esses aqui, ó. O principal olho, ó, é esse aqui. Porque aqui existe o ancião de dias, que muitas vezes as pessoas não entendem que, na verdade, né, Yamin Noraim, que é, na verdade, a força do planeta. Ou seja, quando você falece nesse mundo, quando nós morremos aqui, o que que acontece? Nosso corpo começa a passar para o alto a nossa essência. Imagine uma pessoa que não construiu nada nos mundos superiores, não pegou a Torá um dia, né, para estudar, e ela então começa a passar para Deus, não é, o seu masal, né? Então, quando ela começa a passar o seu masal, ela começa a entender que ela não estudou nem a Torá. Ela não estudou nem um minuto a Torá. E o que que aconteceu? Ela vai passar o que para lá para cima? Se não tem Torá nenhuma. Só tem os desejos desse mundo. Desejos de riqueza, desejos de ter tudo nesse mundo e nada construído no mundo espiritual. O que que ela vai passar? Não tem uma letra hebraica sequer, né? Só tem idolatria, só tem questionamentos, falta de intelectualidade ao ler essa Torá, falta de contato com a Kadosh Baruch. Olha lá, ó. Então aqui, ó, o túmulo, não é? Ele vai estar lá e a pessoa vai passar essa energia. E quando ela passa essa energia aqui, ó, para os astros, ela está passando toda a história. Tá vendo? Aqui a gente tem um túmulo, não é? E aqui, ó, tá a pessoa durante 365 dias vai ficar muito assustada. Toda a Torá vai ser lida para ela. Eu falei para você, você prometeu para mim que dessa vez você acertaria, você estudaria essa Torá. E a pessoa aqui vai estar cheia de medo. O Tsadik não. Em 24 horas ele passou tudo. Ele vai passar para estudar a Torá no outro mundo. E quem não estuda a Torá, o que, que vai fazer lá? Se a Torá é o desejo de amar a Torá e estudá-la, a pessoa não é apaixonada pelo estudo da Torá. Não, a pessoa ela é apaixonada pelo futebol, sei lá, pela corrida, pelos filhos. A Axé entende, Axé entende. Lá não diz isso não, gente. Saia dessa mentira, Axé não entende não. Ele falou que ele é um Deus justo. Não pense que você não estudou, que você vai passar na prova, porque não vai. E você, às vezes, pode estar estudando português para fazer uma prova de matemática. E aí que é pior ainda. Ou estudando a matemática para fazer uma prova de português. Chega lá, você não vai passar. Não funciona por fé também, só por fé. A fé, ela cria Abitarrom. Abitarrom é confiança e você se joga em cima da Torá com tudo. Na verdade, imagine que você está no meio do mar e você só tem a Torá para se agarrar. Ela é a única fonte de sabedoria que mantém o mundo vivo. Veja, então essa pedra que tem esses 7 olhos vão gravar tudo que você fez. Muitas pessoas têm medo de fazer as coisas na presença de outras pessoas. Elas ficam cheias de vergonha. Eu imagino se Deus pudesse mostrar o que a gente faz escondido, o que a gente às vezes pensa das pessoas escondido, ia ser uma vergonha. Mas lá do outro lado, tudo é o mundo do pensamento. Não tem como esconder. Quando você for passar aqui o masal, vai estar aqui o quanto você ofendeu as pessoas, o quanto você poderia ter amado as pessoas e você só se preocupou com você mesmo. Vai estar aqui todo o mal que você falou, o Lashon Hará que você falou das pessoas. Tudo vai estar aqui, ó. Tudo vai estar aqui.
e não vai ter para onde correr. Por isso que a Torá fala, ó, o silêncio, né, a palavra vale uma moeda de ouro, mas o silêncio vale duas. Por isso que os nossos sábios eles ficavam em silêncio. Até mesmo quando os castigos vinham, eles agradeciam a Hashem e ficavam em silêncio. Porque tudo está sendo gravado. Tudo está sendo gravado. Vamos continuar aqui então. E independente de você crer, de você entender a Torá, de você não entender, de você... Tudo está sendo gravado. E aí diz aqui, né, porque essa pedra de 7 olhos, Zacarias 3:9, é chamada da pedra fundamental, porque o mundo foi estabelecido a partir dela, e porque Deus a estabeleceu como uma fonte de bênção para o bem, ao pôr do sol. Os querubins estavam naquele lugar e costumavam bater suas asas e abri-la. E quando o som desse bater de asa foi ouvido acima, os anjos cantavam hinos durante a noite e começaram a cantar para que a glória, a Hesed, não é, de Deus, a bondade de Deus, o Tiferet de Deus, pudesse ascender de baixo para cima, ou seja, para que nós pudéssemos alimentar os mundos espirituais. O bater da asa dos querubins entoava o salmo: Vem, bendizei ao Senhor, servos do Senhor. Levantai as mãos aos santuários, vocês que entenderam essa Torá. Isso é o Terrilim 133. Este foi o sinal para os anjos celestiais começarem. Veja, quem dá o sinal são os estudantes de Torá. Os anjos, eles estão a nosso serviço e nós não estamos a serviço dos anjos. Nós que damos ordem aos anjos e não são os anjos que nos dão ordem. Só que os anjos não querem que você saiba disso, né? O mundo negativo não quer que você saiba disso. No momento da segunda vigília, os querubins bateram novamente as asas, dando sinal aos anjos dessa guarda. Dessa vez, o salmo dos querubins foi: Aqueles que confiam em Hashem, eles são como um monte de Sião, inabaláveis. Isso é o Terrilim 125. E na terceira vigília, os querubins bateram as asas ao ouvir a palavra Aleluia, Aleluia, o louvor. Os servos do Senhor, louvai o nome de Hashem. Isso é Salmos, lá no 113. Então os anjos da terceira guarda começaram a cantar. E também todas as estrelas e constelações do céu, como está escrito. Quando as estrelas da manhã cantaram juntas, e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Terrilim 38:7. E também louvai todas as estrelas de luz. Salmos, lá no 148:3, sendo essas estrelas radiantes designadas para cantar o amanhecer. Depois deles, Israel levou o cântico abaixo, e assim a glória de Deus sobe de baixo e de cima, de Israel abaixo durante o dia e dos anjos celestiais acima durante a noite. E assim o nome de Hashem é louvado de todos os lados. Quanto àquela pedra que mencionamos, todos os anjos acima, Israel abaixo, aderem a ela, e ela sobe para ser coroada durante o dia entre os patriarcas. À noite, o Santo Bendito vem ter os justos no jardim do Éden. Bem-aventurados aqueles que se permanecem em seus postos e estudam a Torá em Hatson, a partir das 3 horas da manhã. Porque Deus e todos os justos no jardim, veja, todos os tzadiquins no Éden, ouve a voz dos filhos do homem que estudam a Torá. Então a gente termina esse estudo aqui, ó. Vamos ver. Bem-aventurados aqueles que permanecem em seus postos, acordar em Hatzot, 3 horas da manhã, e estudam a Torá à noite, porque Deus, o próprio Adonai, e todos os justos no jardim do Éden ouvem a sua voz, a voz dos filhos do homem, ó, os filhos de Adão que estudam a Torá, estudam a Torá. Então, veja que impacto foi esse ensino de hoje. Veja que o que nós temos que refazer, conciliar. Existe todo um segredo universal. Falou-se da pedra universal que está no centro do universo. Falou-se sobre consertar o masal. Falou-se sobre estar acordado no horário certo para estudar a Torá. Ah, mas como que eu vou fazer agora?
Ué, as pessoas ficam acordadas até 3, 4 horas vendo Netflix, meia-noite. Chegam, ficam vendo futebol, reporte, fofocas. Vai dormir cedo, cara. Desculpa aí, tô brincando. Vai dormir cedo, moçada. Pega essa coisa aqui, essa questão e conserte a vida de vocês. Conserte o seu relógio biológico com o universo. Converse com a Shem. Pergunte se isso é verdade ou é mentira. É um esforço. Amanhã pode ser que você acorde e fique o dia todo com sono, mas é um esforço. Talvez você tenha que abrir mão de ganhar muito dinheiro e que só ganhe o suficiente, mas é um esforço. Então o que que acontece? Peguem essa coisa aqui e levem de verdade, porque se você não guardar esse tempo de acordar, não há salvação. Moshe era mais fraco do que Bilã e Balaque. Balaque era mais forte do que Bilã, mas Balaque mandou chamar Bilã, porque Bilã sabia as horas que o tribunal divino iam atacar as pessoas, iam julgar as pessoas, na verdade. E aí ele via a hora do ataque divino, das questões celestiais, ele ia lá e apontava o erro das pessoas. Olha lá, ó. Tá vendo lá? Aquele fulano, lá naquela terra ninguém estuda a Torá não, olha lá, ó. Dormindo até 10 horas da manhã pensando no ourinho que ele vai ganhar no outro dia, pensando no jogo de futebol, na namoradinha, ou nos amores que ele ia conquistar. Tá vendo? Todo mundo distraidão. E isso só vai durar um tempo. Se aquelas pessoas amassem a Shem, temessem a Shem, de verdade, eles estariam estudando essa Torá com toda a força da sua alma. Mas eles não estão, eles não te amam. Eles amam as suas vidas, seus passeios, seus cinemas, eles amam tudo aquilo que a internet pode lhe dar, mas ao Deus de Israel eles não amam. Porque se eles amassem o Deus de Israel, eles estariam apegados à sua Torá com todas as forças do mundo. Não estariam apegados à religião, no Shabat. Hoje é Shabat, vamos estudar a Torá. A Torá se estuda todo dia. Amar a Hashem se ama todos os dias. Se acorda de madrugada, se perde com todas as coisas, porque a Hashem não precisa de nós para nada. Quem precisa de Hashem somos nós. E as pessoas estão ficando vazias, estão ficando cheias, estão convencidas. O próprio Satã fala, ó, no final já acabou para você. Não tem mais nada, vamos curtir tudo nesse mundo. E as pessoas entram nisso. Então o Hashem vai ter que causar uma dor na vida das pessoas, separações, desempregos, doenças, vazios espirituais, depressões, para ver se a pessoa acorda. Mas mesmo assim eles não acordam. Ninguém quer levantar de madrugada para estudar a Torá. E o que nós podemos fazer? Nada. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, fechando os céus e a terra. Vamos estudar essa Torá, bendizer Hashem, sem nos preocuparmos se vamos para o Olam Rabá, o que vai acontecer na frente, e falar, Hashem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não afaste a sua Torá de mim. Me ensine, meu Deus, a te amar acima de todas as coisas, porque somente o Senhor poderá me levantar da tumba desse mundo, da falta de luz nesse mundo. Só o Senhor pode. Tá bom, gente? Essa é a nossa aula de hoje.